Termal Nogueira, acabamos de cumprir mais uma jornada aí por Angico, né? Em busca de novas informações, em busca de fazer as devidas costuras nas informações velhas, né? Montar o quebra-cabeça, né? Montar o quebra-cabeça. Bom, nesse período, né, eu estava pesquisando aí na internet, o pessoal que entra na sua página, entra na minha também, perguntando coisas, né? Então vamos ver se a gente consegue responder algumas, né? Então muita gente pergunta por que Lampião se sentia protegido em Angico. O que você diz sobre isso? João, ele se sentia protegido aí em Angico, primeiro por conta de Pedro de Cândido, né? Um coiteiro de alta confiança dele, o qual já convivia com ele há bastante tempo. Então ele estava num lugar seguro. Fora isso, estava em Sergipe. Sergipe, como todo mundo sabe, o interventor também dava proteção a ele. E ele estava num lugar que para muita gente até disse que era um lugar desprevenido, tal, como é que ele passou tanto tempo. Mas para mim, eu acho o coito do Angico um coito altamente seguro. Totalmente se ele tivesse uma caatinga aberta, né, digamos assim. Para saber que ele estava ali, só alguém para levar. Porque quem já desceu aqui Magiano, São Francisco, se você olhar para os dois lados, é só grotões de serra. Sim. Você jamais vai imaginar que tem alguém ali dentro, coitado. Verdade. Não é verdade? Tanto é que eu costumo dar o exemplo que as onças se escondem onde? Dentro dos grotões, né? Dentro das furnas, porque ninguém acha. Claro. Ninguém acha. Então, fora a proteção natural, Sim. a confiança em Pedro e, de uma certa forma, no interventor, né? Aí outras pessoas estão perguntando o seguinte, é uma dúvida grande, né? Porque quando a volante saiu, à procura de Pedro de Cândido, e depois com Pedro de Cândido foi a Angico, pegar Durval, etc. Tal. Então muita gente tem opiniões diferentes com relação a quantas canoas foram juntadas, né? Para caber toda a tropa de 50 homens. Então uns falam em 3 canoas, outros falam em 2. Você diz o quê? Bom, vamos lá. Primeiramente, pelos relatos que a gente ouviu, foram 2 canoas só, João, que tem um detalhe. Não era canoazinha pequena, como as pessoas imaginam na cabeça, não. A gente está vendo aqui ao fundo, uma canoa de tolda. Se você olhar nas fotografias antigas aqui da região, você vai ver que tinham canoas aqui, que cabiam numa canoa só 50 pessoas ou mais. Só que essas canoas, eu acredito que deviam ser canoas médias. Eles ajoujaram, né, juntaram 2 canoas e ia também uma canoa pequena acompanhando. Na verdade foram 3. Certo. 2 maiores e uma menor. Então é bom só que a gente ressalte que quando se fala em canoa, muita gente vem à mente aquela canoazinha pequena que cabe 2, 3 pessoas. Não é isso. Aqui no São Francisco, as canoas, inclusive as menores, que eu já andei nelas, cabe tranquilamente numa canoa pequena 5 pessoas. E eles pegaram canoas grandes que tiveram que amarrar com cordas, até usando madeira de um lado para o outro, enfim, não era canoazinha como muita gente pensa, não. Muito bem. Bom, voltando àquela questão da história da Sila, que disse em depoimento que estava sentada numa pedra com Maria Bonita e observou luzes ao longe, que ela imaginou que fossem volantes. Aí Maria Bonita teria dito, não, fica tranquila que são vagalumes, né? Então, hoje nós fomos lá, hoje nós estivemos na pedra onde Maria Bonita e Sila estiveram sentadas. Dali você pode dizer o quê? João, o que eu digo em relação a essa história da Sila, eu até às vezes me torno um pouco chato quando eu falo disso. Porque eu acho que falta às vezes bom senso na hora que as pessoas escutam isso que a Sila disse. Vocês acham que se ela tivesse visto a volante ela tinha ido dormir? Era um suicídio. Claro. Jamais ela faria isso. O que ela viu, ela mesma sempre disse que viu luzes. O que acontece após o ocorrido, após o combate, aí a Sila deduziu erroneamente que o que ela viu era a volante. Mas ela nunca disse, quando falava da noite anterior, que viu a volante. Aí ela diz, se eu tivesse dito a Lampião, a Luiz Pedro, tal, ou qualquer outro cangaceiro, aquilo não teria acontecido. E de fato talvez não tivesse. Porque ela ia dizer uma suposição para eles iam tomar providências, sim, ou deixar realmente um sentinela, que não tinha esse tal desse sentinela, deixar um sentinela a noite toda, ou até sair do coito. Sim. Ou até sair do coito. Mas isso dela dizer, ela deve ter visto o quê, João? Ou realmente vagalumes, ou alguém passando ao longe, já que o próprio Durval me disse que ali andava vaqueiro, ali naquelas imediações, né? Até gente deles mesmo podia ter passado ao longe. E nós que andamos na Caatinga, que andamos no mato, você sabe perfeitamente que numa noite escura, se você vê uma luz passando bem longe, você enxerga aquele facho de luz. Então eu acredito que foi isso.
Nada mais do que isso. Como eu já vi pessoas dizerem, João, que a Sila falou que viu os barcos descendo no Rio São Francisco. Oh, como é que uma pessoa que abre a boca para dizer um negócio desse nunca esteve aqui na região? É claro. Exatamente. Nunca esteve aqui para saber que é impossível uma história dessa. Botaram Né? na boca de Sila essa conversa. Agora, só fazer um parêntese aqui, João. Vale a gente ressaltar que o que nós dissemos aqui como pesquisadores não quer dizer que seja verdade, mas é no que a gente pesquisou e a conclusão que a gente chegou. Não é verdade? A questão do tiro de Lampião, né, que segundo o Frederico Pernambucano de Melo, ele teria recebido um tiro no abdômen, teria caído e morrido imediatamente com aquele tiro. Porém, médicos especialistas, médicos cirurgiões, afirmam que ninguém morre imediatamente com um tiro no abdômen, que sangraria por muito tempo, etc. Tal. Né? Então você entrevistou um médico, né, que diz isso, né, que nós temos essa entrevista, você tem e tal. E realmente eu acredito que não foi isso que aconteceu. Então, na sua opinião, como é que se desenrolou essa história? Bom, primeiramente, João, eu queria dizer o seguinte, o professor Frederico Pernambucano de Melo, ao lado de Amauri, de Alcine, de Paulo Gastão, são pessoas da nossa maior referência em relação ao estudo do cangaço. A gente discordar de uma opinião de um colega pesquisador, de um mestre, de um professor, não quer dizer que nós queremos simplesmente bater de frente com eles. Não, é só a nossa opinião. No dia que eu ouvi essa história a primeira vez, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para alguns médicos que eu conheço que são cirurgiões. O que é que eles me disseram, que eu falei com ele? Que a pessoa levar um tiro no abdômen, ela pode morrer em alguns minutos ou demorar dias sangrando. Que instantaneamente é difícil. O cara vai ficar ali nos estertores da morte, como se diz. E por que eu acredito nisso, que isso aconteceu? Porque quando o Panta deu o tiro na cabeça de Lampião, tinha outros soldados, testemunhas ali ao redor. E todos eles confirmaram o que o Panta disse, que Lampião estava tentando se levantar, já sem consciência, mas tipo um movimento involuntário do corpo. E eu entrevistei um médico legista, um médico especialista no assunto, né? Onde quando ele gravou comigo, ele contou exatamente como é que um corpo fica na hora que leva uns disparos desses. E coincidiu exatamente com o que o Panta disse que visualizou. Né? Então, a partir do momento que a gente teve essa conversa, então eu, Aderbal, particularmente, eu não acredito que Lampião morreu com um único tiro. Sandes pode ter baleado ele no abdômen? Pode, sem sombra de dúvida. Mas atestar que ele caiu morto, como é que ele sabe? Até porque tem um detalhe, ô João, que os colegas todos devem lembrar disso. O Sandes, quando chegou ao corpo de Lampião, Panta já tinha dado tiro na cabeça dele e tinha outros soldados ali ao redor. Então como é que o Santos estava tão perto, foi um dos últimos a chegar ao corpo. E quando chegou, os outros confirmaram que Lampião ainda estava se mexendo. Que ele ia morrer dos tiros antes da cabeça, acredito que sim, ele ia morrer. Mas ainda não estava morto. Ou seja, para mim quem apagou Lampião foi o Panta. Exatamente. E o tiro do Santos ou do Honoratinho, ou seja, de quem for, tirou o Lampião fora de combate, mas não o Pronto, matou. Exatamente. Eu acho só que isso aí não é nem a gente questionar ou deixar de questionar. É só uma questão assim, do que realmente, da lógica, do que possa ter acontecido, né? Claro. A questão dos cães, né? Que muita gente, Lampião tinha não sei quantos cães lá, os cães não latiram, por que os cães latiram ou não, né? O que aconteceu? Então, o que aconteceu com aqueles cães, se é que aconteceu alguma coisa? Bom, a gente fala no que a gente ouviu, né? Vamos lá. Algumas pessoas dizem que em Angico tinha 5, 6, 7 cães. Eu não acredito. Por que eu não acredito? Primeiro, fazendo uma brincadeira, não era nem um canil para ter tantos cães desse jeito. Segundo as pessoas que eu conversei também, naquele dia só tinha um cachorro, que era o cão de Lampião. Qual era? O cachorro? Era o Guarani, né? Só tinha um cão de Lampião. E na hora, quem cria cão vai entender perfeitamente o que eu vou dizer aqui. Na hora que aqueles homens saíram da madrugada para ir apanhar o leite, o cachorro, como é de costume, eu crio o cachorro, se alguém da minha casa se acorda cedo, algum dos meus filhos, enfim, qualquer pessoa da casa e sai, o cachorro acompanha. Sim. Na hora que os homens saíram para buscar o leite, esse cão foi junto. Aí o que acontece? Quando esses homens saíram, o cão de Lampião foi atrás. Tanto é que se você ouvir os relatos dos volantes, o que eles vão dizer? Que o cão foi morto após o combate.
O combate já tinha acabado quando o cão apareceu. Então o que, que a gente deduz disso daí, João? Que quando eles vinham voltando, que é o que eles mesmos relataram, eles ouviram o tiroteio, assim como o Mané Félix, coiteiro que estava indo, ouviu os tiros e correram, ele e Vicente. Eles, quando ouviram o tiro, eles correram, bateram em retirada. O cachorro não. Como o dono dele, o bando dele estava lá, correu para dentro do coito. Certo. E chegou perto do corpo de Lampião, que foi quando foi morto, certo, após o combate. Se esse cão tivesse lá e outros cães, eu acho muito difícil nenhum cão ter sido baleado. Outra, durante as entregas, durante o que aconteceu depois, ninguém escuta mais falar de cão nenhum. Ou seja, esses cães, quando eles vieram para aí, já não estavam com eles. Só estava o cão de Lampião. Essa é a conclusão, pelo menos, que eu cheguei. Se tivesse 5, 6, 7 cães, eu acredito que um deles poderia ter dado o alarme, poderia ter dado esse alarme, ou ter sido ferido ou morto naquela chuva de bala. Falar em chuva de bala, o pessoal fala sempre do Adrião Pedro de Souza, que foi o único soldado da polícia volante de Alagoas que morreu em combate. Exato. Então surgiram muitas especulações de que ele teria sido morto por vingança, por uma questão pessoal que ele tinha com o Tenente Bezerra, de um namoro com a mesma mulher, não sei de onde, etc, etc. Então houve essa especulação e essa teoria da conspiração. Exato. E o que você diz disso? Essa história do Adrião, o cangaço todo é envolto em muita celeuma, né? Isso daí surgiu, João, por quê? Porque diziam que eles tinham um amante em comum. E por conta disso, Bezerra resolveu eliminar Adrião, tipo, para ficar com a mulher só para ele, né? Então, por conta de uma suposição, se atribui a quem matou Adrião ter sido um volante a mando de João Bezerra. Por que que eu descarto totalmente isso? Porque existem depoimentos de quem estava lá que viu quem atirou em Adrião. Quem está dizendo não sou eu, não somos nós, ninguém estava lá. Mas existe depoimento do próprio Panta, do Sargento Elias, do próprio Durval. O Antônio Jacó também, no livro do Amauri, Assim Morreu o Lampião, já fala que quem atirou no soldado foi um cangaceiro que estava atrás de uma pedra. Ou seja, a gente querer fazer de uma suposição uma verdade é uma coisa que, na minha opinião, não se faz correto. A gente tem que se basear em fatos mais concretos. E a partir do momento, João, que a gente escuta um depoimento dizendo uma coisa, você já fica assim, você tem direito a duvidar. Sim. Você escuta duas pessoas em épocas diferentes contando a mesma história, aí você já, opa, aqui tem um fundo de verdade. Sim. Aí 3, 4, 5, 6 dizendo a mesma história, não tem como ser mentira. Pessoas que foram ouvidas em épocas diferentes, por pessoas diferentes, contarem exatamente a morte de Adrião como aconteceu. Sim. Então, para mim, quem matou Adrião, quem atirou nele foi o cangaceiro elétrico. E elétrico não fugiu, muita gente diz, elétrico resistiu até o fim e tal, herói, aquela história toda. Sim. O elétrico, na minha opinião, ele não fugiu porque não pôde. Ele ficou ali atrás daquela pedra, não pôde sair e resistiu até o fim, realmente ele não se entregou. Mas se ele tivesse tido chance, eu acredito que ele tinha fugido. E ele levou uma rajada de metralhadora exatamente. Na barriga, exatamente. E sem condição segundo as informações, ele xingou o Bezerra. Exatamente. E o Bezerra falou, já que xingou demais, mata logo o cara. Exatamente. Então acho que foi isso mesmo. Bom, então por último aqui, vamos fazer só umas teses das questões estapafúrdias, que sempre a gente tenta rebater e tenta dizer que não é possível um negócio desse. Bom, então o que se diz, né, que Lampião e seu bando foram envenenados, Lampião e seu bando, pouco antes do tiroteio de Angico. Por que essa tese não prospera? João, isso aí surgiu naquele famoso depoimento que Zé Sereno deu para o último dia de Lampião, ainda no começo dos anos 70. A Sila, conversando com a gente sobre isso, ela dizia para a gente que nunca entendeu por que o Zé Sereno disse aquilo. Sila, que era mulher de Zé Sereno. Sila, mulher de Zé Sereno. O que é que eu acho que aconteceu ali? É aquelas histórias quando tem que ser. Zé Sereno, quando viu aquelas garrafas, quem já viu rolha antiga e conhece rolha antiga, sabe que é toda cheia de imperfeição. Eles eram cangaceiros, desconfiavam de tudo. Ele deve ter visto alguma coisa ali e ter achado que podia estar envenenado. Mas por que eu acho que não estava? Porque nenhum outro cangaceiro relatou isso. Exatamente. Reagiram, alguns deles reagiram, né? O próprio candeeiro diz, olha, eu lhe juro com essa luz que eu estou vendo, que não teve nada de veneno, o Lampião estava em pé na hora, ainda falou alguma coisa.
E todos os outros, os volantes disseram a mesma coisa, que não teve nada disso, teve muito, foi bala. Durval disse a mesma coisa, então eu descarto completamente essa história do veneno. Mesmo porque se os outros tivessem sido envenenados, eles não teriam escapado também, E teria pronto. todo mundo morrido. E eu acho que isso é opinião não só nossa, João, mas de todo pesquisador, pelo menos os pesquisadores que eu conheço, todos eles refutam essa história do veneno. E o tal do cangaceiro Paturi, que teria sido testemunha do tiroteio escondido lá na Grota do Angico, enquanto Lampião morria envenenado, né? Durante o tiroteio, ele ficou escondido e depois deu entrevista para a pessoa que publicou isso, né? Esse cangaceiro Paturi é aquela tal história, é a licença poética do escritor aí no caso. Bota a licença poética nisso. Bota a licença poética nisso de ter criado algo tão mirabolante, mas o que acontece, João? Geralmente as pessoas se ligam, a primeira impressão é a que fica, não tem aquele ditado? Sim. E o livro do Frederico Bezerra Maciel é a porta de entrada para muita gente para o cangaço. Diga-se de passagem, o Frederico Bezerra Maciel poderia ter feito a melhor obra de todas sobre o cangaço em todos os tempos. Porque ele conheceu muita gente, ele pesquisou muita gente, mas ele caiu naquela, ele se apaixonou pelo personagem. Sim. Coisa que quase todo mundo acontece isso. Ele se apaixonou demais. Então ele tinha que criar um epílogo à altura de Lampião. Sim, então ele colocou o Paturi ali por conta disso, né? Por conta do encantamento que ele, apesar de padre, teve com o grande cangaceiro Lampião. Então, e apesar de cortar as cabeças dos cangaceiros e de Lampião, né, e teve gente dizendo que quem morreu no lugar de Lampião foi um sósia, que era um tal de Sapo. Zé Sapo. Né? Zé Sapo. Essa história da cabeça, pessoal, vale a pena vocês... Eu vou dizer o que eu vou dizer aqui, enfim, só não vai enxergar se realmente a pessoa não quiser, né? Muita gente se baseia naquela cabeça que estava nas escadarias, que o rosto está diferente do rosto normal que a gente era acostumado a ver Lampião nas fotografias. Por quê? Lampião levou um tiro na cabeça e levou coronhadas de fuzil na cabeça que afundou os ossos aqui da testa do crânio. Os ossos caíram todos, digamos, desmoronaram, implodiram. E a pele ficou totalmente diferente. E a cabeça, depois de reconstituída pelos legistas, que inclusive o professor Frederico Pernambuco de Melo mostra essa cabeça, a foto da cabeça, eu tenho até ela num dos meus vídeos que está na internet, você vê a cabeça reconstruída, você pegar a cabeça aqui e olhar o Lampião aqui das fotos de Benjamin, a outra você vai ver a mesma pessoa. Inclusive o professor Frederico mostra a orelha, mostra a marca no olho, enfim, você abaixa olhar um para a outra, você não tem dúvida disso daí. Mas para ele não há prova mais forte do que o que mostram as fotografias. Esta é a cabeça que circulou por várias cidades do Nordeste que disseram ser de Lampião. Esta é uma foto de Lampião tirada 12 anos antes dele morrer. Quais as semelhanças entre as duas fotos, na sua opinião? É possível ver que uma assimetria que Lampião possuía na orelha, chamada orelha de Blainville, é perfeitamente flagrável aqui na cabeça dele e quando nós comparamos uma foto com a outra, a foto em vida com a foto da cabeça dele, a meu ver, essa coincidência é perfeita. Não faço a comparação com o nariz porque tenho conhecimento de depoimento direto que os soldados na comemoração esmagaram o nariz de Lampião a coice de fuzil. Mas o olho cego que Lampião possuía, que era o olho direito, a mancha escura de pigmentação abaixo desse olho direito. Seria essa partezinha aqui e aqui também? Tudo isso foi flagrado pela perícia médico-legal feita pelas autoridades do estado de Alagoas por ocasião da morte de Lampião em 1938. Mas as pessoas só se baseiam na foto da cabeça antes da reconstrução dos ossos. Por isso que a pessoa, quando não pesquisa mais a fundo, a primeira impressão é a que fica. E a foto da escadaria é muito mais famosa do que a foto depois que os legistas reconstruíram. Exatamente. É verdade? E o Pedro Moraes, que escreveu Mata Sete, dizendo que Lampião era gay. E aí, como é que foi aquela história dele dançar? Pois esse Mata Sete, esse livro, é uma obra de ficção total do início ao fim. Porque a pessoa dizia que Lampião dava passos de balé na caatinga para os amigos verem e aplaudirem ele. Uma pessoa que bota um negócio desse no livro, me desculpe, mas eu acho que não merece nem que a gente comente. Mas o que vale é o seguinte, não o que a gente diz aqui, hoje em dia tem muita essa história do preconceito, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte,
Isso que a gente refuta de não ter nada a ver ser um zero à esquerda, por que eu digo isso? Porque se Lampião tivesse sido homossexual, eu, Aderbal, teria muito mais respeito por ele do que o que eu tenho. Porque para dominar aquela ruma de fera, tinha que ser muito homem para fazer isso, tinha que ser muito fera. Né? E outra, por não se falar que não é nada de preconceito, é só nós lembrarmos de quem? De Madame Satã. Quem foi Madame Satã nos morros do Rio de Janeiro na década de 60 por aí? Era o homem mais temido do Rio de Janeiro. E era um homossexual. E era um homossexual que a polícia tinha medo de ir onde ele estava. Ou seja, um Madame Satã na época do cangaço poderia ter sido um cangaceiro, poderia ter sido um chefe de grupo e poderia ter sido um lampião. Na minha opinião, não teria problema nenhum. Sim. Era um guerreiro ali como outro qualquer. Mas Lampião realmente não tem nenhum fundamento, porque eu nunca ouvi. Eu acredito que você nunca ouviu nada e nenhum outro pesquisador nunca ouviu nada parecido. Agora, existiu homossexualismo no cangaço? Eu acredito que possa ter existido. Afinal de contas, isso existe desde que o mundo é mundo. Existe nas Forças Armadas, existe em todo canto. Isso é coisa da natureza, muito embora alguns achem que não, mas é uma coisa que faz parte da natureza humana. Mas Lampião em si, João, eu honestamente eu não acredito. Muito bem. A última pergunta. Meu amigo. Durval Rosa levou bala para Lampião ou não? João, vamos lá. Quando alguém me pergunta isso, o que é que eu costumo dizer? Existem coisas, para tudo tem um momento certo. Essa história do Durval, isso aí veio à tona, digamos assim, depois que eu publiquei isso na internet. Depois que eu publiquei foi que isso realmente veio à tona, porque a internet populariza tudo. O que é que eu Aderbal, digo em relação a isso? Eu ainda estou fechando a pesquisa que eu estou fazendo, que já está bastante encaminhada e na hora que for possível eu vou lançar um vídeo sobre isso. Mas no momento, João, eu prefiro ainda ficar um pouco no silêncio, porque eu não gosto de botar o carro na frente dos bois. Até porque, pelas experiências que eu tive, de 2 vezes que eu postei algo desse tipo, a repercussão caiu como uma bomba, digamos assim, né? Então eu prefiro fechar essa pesquisa, mas eu lhe digo que eu não descarto. Mas eu preciso fechar a pesquisa e as pessoas vão entender o motivo, mas só depois que estiver muito bem amarrado, muito bem feito, e por enquanto ainda está em aberto. Então vamos aguardar o próximo capítulo. Nossa! Tá bom, muito obrigado, Aderbal. Foi bom demais, meu amigo. É mais um trabalho que a gente está fazendo aí e eu espero que vá longe ainda. Nas margens do São Francisco, num lajedo sem saída, e o bando de Virgulino caiu numa armadilha. 20 anos de reinado, morreu sem direito a brilhar.